Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques dessa edição. Crianças da UTI neonatal de Taubaté necessitam de leite materno. Anvisa alerta consumidores para o risco de comprar remédios irregulares e falsificados. Reajuste no valor de planos de saúde chega a ser até 3 vezes maior do que a inflação oficial. Pessoas que passam horas no trânsito estão mais propensas ao estresse e à depressão. Menino com síndrome rara ganha cirurgia que custa R$2 milhões. E veja também. Quem não gosta de ficar bem aos olhos dos outros, né? Hoje a demanda por tratamentos estéticos tem aumentado seguramente, dizem que em torno de 186%. E tem um procedimento novo que eu ouvi falar que é sensacional para perder barriga. Diz que congela, e a Nathalie Lukaszek está aqui hoje para nos explicar isso. Congela a gordura e não precisa enfiar nada na barriga da gente, a gordura sai sozinha. Ela vai explicar isso já aqui. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial que começa agora. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV digital e na web. O Repórter Setorial começa com uma notícia alarmante. Com o estoque praticamente zerado, a situação do Banco de Leite de Taubaté é crítica. E para mudar esse cenário é preciso mais doação de leite. A Sandra é uma doadora de leite materno há 1 ano. Ela consegue alimentar a Adele e com o que sobra ajuda quem precisa. Ela deixa tudo guardado no congelador e 1 vez por semana a Margarete, que é responsável por recolher os frascos com leite, passa para pegar. Cada dia eu estou de um lado da cidade, eu faço Taubaté, Tremembé, Quiririm, né? Então tem que fazer uma rota, uma sequência para poder dar conta. A Sandra aprendeu que para retirar o leite é preciso ter higiene, por isso tudo tem que estar esterilizado. Por semana ela consegue doar mais de 1 litro, um ato de amor que ela faz sem sacrifício. Para mim é um sonho poder doar o leite. Quando eu planejei a minha gravidez, eu já sonhava em conseguir amamentar e já sonhava em conseguir doar. Doar leite é doar vida. É o melhor alimento do mundo. Então, se eu consigo ter o dom de dar o melhor alimento do mundo para minha filha e conseguir salvar vidas, né? Como é o caso que a gente sabe de bebezinhos que nasceram prematuros, que não conseguem nem digerir outro leite sem ser humano, então eu faço isso com muita alegria. Mas poucas mães têm essa mesma atitude. No Banco de Leite de Taubaté, sobram frascos vazios. Na área reservada para o estoque, 10 geladeiras estão à disposição, mas 9 estão desligadas. Esses são os únicos vidros com leite materno e não são o suficiente para alimentar os bebês que estão nas UTIs neonatal. A média que a gente está conseguindo manter pasteurizado é uns 15 litros por semana. Na verdade, nós precisaríamos dobrar isso. Esse aproveitamento deveria melhorar para que a gente conseguisse ter um retorno melhor. Um pote desse cheio de leite materno pode alimentar até 10 crianças. E dependendo do tamanho do bebê, 1 ml já é o suficiente para supri-lo. O leite materno ele é incomparável, pois ele tem imunidade na sua fórmula que nenhum outro leite artificial tem. Então, para um bebê de UTI, essa parte imunológica, que são as defesas do leite, são muito importantes. Hoje, 100 mulheres estão cadastradas no Banco de Leite de Taubaté. O número é insuficiente. Para que o fornecimento não seja interrompido, é preciso que as mamães façam doações. As que puderem podem entrar em contato com o banco, que fornece os frascos onde o leite será armazenado. O exemplo da Sandra pode servir para incentivar outras mães. Conseguir amamentar o filho é uma bênção, né? E conseguir fazer a doação, você está ajudando vidas. As crianças nascem prematuras, nascem sem condições de digerir outro alimento que não leite materno. Então, conseguir gastar 10 minutinhos, 15 minutinhos, depende de cada mãe, o tempo que leva para poder fazer uma ordenha, e imaginar que esses 15 minutinhos, 20 minutinhos vai salvar uma vida, é maravilhoso. Então, é fazer isso com muito carinho. E eu me sinto abençoada de fazer. E de acordo com uma pesquisa da Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador, comer fora de casa está mais caro. O resultado da pesquisa pode servir de base para que empresas estabeleçam de forma mais equilibrada e justa os auxílios alimentação.
Almoçar fora está cada vez mais caro para o trabalhador. De acordo com a pesquisa da Acerte, a Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador, o gasto médio com refeições fora de casa em 2016 foi de R$ 32,94 por dia, um aumento de 8% em relação a 2015. O levantamento analisou o preço de mais de 5 mil pratos em estabelecimentos diversos, como padarias, bares, lanchonetes e restaurantes. Mais de 51 cidades foram consultadas em todo o país. De acordo com analistas, esse aumento impacta diretamente no dia a dia do trabalhador, já que muitas vezes eles recebem benefícios inferiores aos gastos reais e precisam então pagar parte dessas refeições do seu próprio bolso. O resultado da pesquisa pode servir de base para que empresas restabeleçam de forma mais equilibrada e justa os auxílios à alimentação. A pesquisa verificou que entre as regiões, a que tem refeição mais cara é a Sul, com valor de R$ 34,34. Na contramão, a que tem o custo mais baixo é a região Norte, com a média de R$ 29. Como noticiado aqui no Repórter Setorial, o menino Caleb nasceu com um problema grave e a família idealizou uma campanha para arrecadar pelo menos R$ 2 milhões para pagar uma cirurgia. Com maior divulgação, o caso ganhou um novo capítulo. O tamanho médio do intestino de um recém-nascido costuma variar entre 200 a 300 centímetros de comprimento. No caso do bebê Caleb, o seu intestino media 20 centímetros e ainda teve que ser reduzido devido a complicações. E além de ser curto, ainda tinha muitas partes ressecadas. Aí teve que cortar umas partes do intestino para poder tirar o ressecado, porque senão podia dar uma infecção, né? Uma coisa assim muito grave dentro dele. Aí tirou essa parte, aí ele ficou com 15 centímetros de intestino. O pediatra, Dr. Alberico, nos explica sobre o quadro clínico do pequeno Caleb. E se ele já vem, que é o caso dessa criança que pelo que está aí, ela já nasceu com atresia de duodeno e depois atresia de intestino, você tenta, não tem muito o que fazer, porque ele não tem um intestino, ele está atresiado, então ele não vai ter todo aquele processo digestivo que acontece com todas as crianças. Devido a complicações no processo digestivo, Caleb não tem condições de se alimentar naturalmente. É uma fórmula que isso é preparado num laboratório, vem e passa para a criança por via da veia e vai suprindo a criança em proteína, aminoácido, gordura e eletrólitos, vitaminas. E no coração da mamãe Rafaela, ela já imagina o seu filho crescendo, correndo pela casa e para o seu futuro, um plano ainda muito mais especial. Quando eu penso em ver ele longe, eu penso ele sendo missionário. Ele saindo para pregar e falar tudo o que ele já viveu. É necessário que o Caleb passe por uma cirurgia de transplante de intestino. Então, nós conseguimos já vários parceiros, né? Através de pessoas que já fazem programas sociais, algumas redes sociais têm nos ajudado. E a gente está arrecadando mesmo de boca em boca nas redes sociais. Muitos têm se sensibilizado com a história desse pequeno guerreiro. Páginas no Facebook, cartazes na praça da cidade. A ajuda vem chegando através de empresas, pizzarias, salões de beleza, loja de roupas, rifas, bingos e bazar. Daí o que a gente pensou, vamos montar o bazar beneficente do Caleb, porque a pessoa não ajuda com dinheiro, mas ajuda com a peça de roupa. Tem coisa que a gente vai colocar no bingo, estamos programando para estar fazendo um bingo. Então, tudo que a gente está ganhando de material está vindo para esse bazar aqui. E voluntariamente o advogado Rafael se propôs a ajudar a família. Na realidade, hoje a Constituição Federal, as nossas leis, ela garante a saúde, principalmente ainda para o recém-nascido. Então garante a vida. E o governo ele tem, de certa forma, a obrigação de garantir isso. Apesar do tratamento ainda ser muito pequeno no Brasil, existe ainda a possibilidade desses médicos especializados estarem junto ao governo buscando esse tratamento de forma gratuita, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, como é uma especialidade ainda muito pouco conhecida no Brasil, essa fila é muito grande de espera. Então, nós aguardamos ainda, solicitamos para o Ministério da Saúde essa ajuda, para estar encaminhando ele para um desses hospitais especializados. Mas com maior divulgação, o caso ganhou um novo capítulo. A família recebeu um e-mail do Ministério da Saúde informando que o governo pagará pela cirurgia e não será mais necessário ir até os Estados Unidos. A transfusão será no Hospital de Porto Alegre.
Então, a cirurgia em si, ainda a gente não temos a data, mas ele precisa estar lá na segunda-feira próxima, agora dia 29, porque ele precisa fazer mais alguns exames, mais algumas avaliações, e ter um órgão compatível também com o organismo dele. Então, tem a previsão do leito dele já estar liberado para o dia 29, ele tem que ser transferido dia 29, porque senão perde essa vaga. Mas a data do transplante nós não temos ainda. Vai ser decidido lá no próprio hospital de Porto Alegre. Até o fechamento dessa edição, faltavam somente R$7 mil para viabilizar a viagem de Caleb. Depois a gente conheceu uma história cheia de esperança, uma notícia nada muito boa. Os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes têm preocupado autoridades. O Brasil registra uma média de 43 crimes sexuais por dia. O medo de falar faz com que o crime continue a ser praticado. Em média, 43 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes acontecem a cada dia no país. Boa parte das ocorrências é registrada dentro do convívio familiar. Em muitos casos, esses abusos partem do tio, avô, padrasto, irmão, pelo próprio pai ou por alguém próximo da família. Segundo o Disque 100, Serviço de Denúncias de Violação dos Direitos Humanos, das 122.959 denúncias registradas no ano passado, um número significativo delas estava relacionado a atos contra crianças e adolescentes. De acordo com o Disque 100, dos 77 mil relatos de violação dos direitos infanto-juvenis ocorridos em 2016, mais de 15 mil deles eram de violência sexual. Qualquer tipo de denúncia de agressão contra criança ou adolescente pode ser feita pelo Disque 100. A ligação é anônima. A denúncia também poderá ser feita no Conselho Tutelar ou a uma delegacia mais próxima. Acompanhe agora o comentário do dia com o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Amigos, que coisa polêmica essa história de Cracolândia, porque é uma situação tão ruim, tão crítica, né, que a gente morre de pena daquelas pessoas que já não têm praticamente recuperação, estão com a alma entregue ao coisa ruim, né, porque estão num domínio tão forte da droga que já não podem pautar mais o próprio destino. E ficam lá feito aqueles Walking Dead, aí, zumbis, verdadeiros zumbis, cumprindo ordens como robôs dos traficantes, até praticando delitos para conseguir comprar a droga que os sustenta. Aí vem o prefeito de São Paulo, e eu confesso, não tenho muita admiração por ele, mas nesse ponto tenho que aplaudi-lo. Vem o prefeito de São Paulo e toma a iniciativa de pedir a interdição dessas pessoas que já não podem mais cumprir o próprio destino para poder tratar e tirar das ruas. Aí vem lá os falsos defensores dos direitos humanos, e aqui assinalo, não como exibição, mas como contexto, fui presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB e conheço bem essa demagogia dessas pessoas que ficam aí, não, porque isso aí transgride nada. O Ministério Público e a Defensoria Pública, que hoje às vezes criticam lá a atitude, deviam ter tomado a iniciativa de fazer isso, de decretar a interdição dessas pessoas para tratar. E, no entanto, ficam a cada instante aí espizinhando e as pessoas estão lá, na rua, daquele jeito. Isso é que é desumano, fica lá feito zumbi e ainda agredindo e assaltando a população que passa por ali. Tem pessoas que já nem passam naquela região com medo e com justo receio de serem molestados por essas pessoas. Acho que está na hora, né, desse pessoal falso defensor de direitos humanos tomar tenência e deixar quem está querendo, com boa intenção, tratar dessas pessoas, fazer o bem a elas, que é realmente tirar das ruas e tratar. Você já ouviu falar em alopécia? Conheça um pouco mais dessa doença curiosa no próximo bloco. Continue conosco, voltamos já.